O assunto que vamos tratar agora neste momento, e quero sua atenção agora, porque é um assunto que muitos por aí polemiriza, torna polêmico essa questão do dom de línguas. Neste momento eu vou explicar para vocês, pelo que a Bíblia nos ensina, o que de fato é esse dom de línguas. Tanto no livro de Atos capítulo 2, como também em 1 Coríntios 14, veremos os dois pontos para podermos tirarmos uma conclusão coerente com respeito a estes fatos que precisamos compreender o que seja o dom de línguas, não seguindo um conceito, fábulas, ideologias, filosofias com relação a isto aqui, que no entanto muitos estão enganados, completamente enganados com respeito a isto, como se de fato o que eles pensam seja verdade. Mas não é. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma revelação da própria pessoa de Cristo, demonstrando na realidade quem é Jesus para conosco. E esta forma que expõe a Bíblia, a maneira que eles interpretam por aí, falando de certa forma que nem eles mesmos entendem o que estão falando, numa forma de exposições de coisas que na realidade não é o que a Bíblia ensina, isso se torna uma forma de tornar ridicularizando o próprio Jesus Cristo em suas palavras, ridicularizando o Espírito de Deus, desconsiderando estes fatos, e Satanás induz a todos a blasfemarem do Espírito de Deus, procedendo desta maneira. É uma forma de zombaria, escarnecimento. Satanás planejou isto e está induzindo a milhares a esta mesma prática infame de um falso falar em línguas. A maneira que muitos se expõem a este ridículo, pronunciam palavras como sibilis, sibilis, samalá, shabalá, cabalassi, simalashi, calamá, lalalá, e sei lá quantos lalalá. Na realidade, isto não tem nenhum vocábulo verbal. São apenas palavras, ou na realidade não é nem palavras, são murmúrios que na realidade o povo é induzido a acreditar num absurdo desse. E não é isso que a Bíblia ensina. A primeira coisa que vamos analisar é Atos capítulo 2, que ocorre o Pentecoste. Abra sua Bíblia aí. Se não tiver, vai na internet, procura a Bíblia online, aí você encontra lá. O primeiro versículo nos fala, vamos ler aqui o contexto de Atos 2, para entendermos a primeira parte deste dom das línguas. Versos 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Quem? Os discípulos, né? Eles todos estavam ali. Os apóstolos de Jesus. E lhes apareceram umas línguas que como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma determinada língua, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então significa que são várias línguas acontecendo aqui, né? Que eles estavam começando a falar. Todos eles falavam, cada um numa língua
diferente, conforme o Espírito, né, lhes concedia que falassem. Habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, aquele barulho como um vento, né, impetuoso, ajuntou-se a multidão e foram lá para aquela casinha, né, onde os discípulos estavam, né, para ver o que é que estava acontecendo. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Esse aqui é o versos 11 de Atos, capítulo 2, que estou concluindo aqui essa primeira parte de nosso assunto. Notaram? Os discípulos não estavam falando um linguajar absurdo, como aquele que eu já tinha mencionado aqui ainda agora. Eles estavam falando exatamente as línguas dos povos da terra, idiomas. Eles estavam falando nas línguas dos cretenses, dos líbanos, dos judeus prosélitos, do Egito, da Panfília, da Frígia, forasteiros romanos. Era dessas pessoas que a Bíblia está dizendo que os discípulos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, estavam pronunciando uma mensagem de Deus a este povo. Uma mensagem que este povo, quando eles ouviam os discípulos falarem, eles, os povos, entendiam o que eles estavam dizendo. Tanto que eles se admiraram, né? E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Na realidade, não, perdão, eu estou lendo o verso 12, isso aqui é a outra parte. Vamos para o 11, é o 11. Cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Olha só, eles estavam falando nas línguas dos povos das nações. Notaram? Aqui não existe um sababalababababa, sibibibilaba, sei lá o que esse povo anda falando por aí. Isso aí é uma zombaria. Isto é uma zombaria. Não é exatamente isso que está acontecendo aqui. E você não é criança para não perceber este ponto que estamos analisando e percebendo aqui. Ou você vai se fazer de ignorante e não vai querer enxergar isso aqui que está escrito. Ou vai ficar enganado aí e enganando outras pessoas, sabendo agora o que é o negócio aqui. Muito bem, continuando. O versos 12 diz assim: e todos pasmavam, né, eles se pasmavam e se perplexavam, né, se sentiam perplexos, né, e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Essa pergunta não está se referindo exatamente pelo fato deles falarem nas línguas deles, mas falar das grandezas de Deus. Eles estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus e questionaram: o que quer dizer isto? Outros zombavam, versos 13, dizendo, né, estão cheios de
mosto, vinho, né? Álcool. Estão embriagados, estão malucos, vamos dizer assim. A questão aqui de chamarem eles de loucos, né, de embriagados, que é uma forma de dizer, não querer dizer que são loucos diretamente. Estão falando coisa aí com coisa. Como é que vamos entender esta crítica contra os discípulos? Eles estavam sendo zombados pelo fato deles estarem falando nas línguas dos povos? No entanto, quando os povos vinham para celebrar o Pentecostes em Israel, de todas as nações, porque todas as nações vinham de ano em ano a celebrar a festa dos tabernáculos em Israel. E numa oportunidade como numa desta, Deus se utilizou deste momento para manifestar o seu poder, para que os discípulos pregassem para todos os povos, nações e línguas que estavam ali. No entanto, é claro que de certa forma haviam pessoas em Israel específicas que aprendiam a falar nas línguas destes povos, para se comunicar com eles. Especificamente, haviam pessoas para fazer este trabalho de comunicação. Porque Israel não entendia as línguas dos povos e nem os povos a língua de Israel. Haviam pessoas específicas para este fim. Mas no momento em que o Espírito Santo manifestou-se entre os discípulos, se admiraram, percebendo, mas esses homens aí não são galileus? No entanto, galileus comuns, não apenas o fato de chamar de galileus, mas galileus comuns, que começaram a se manifestar entre o povo nas línguas deles próprios. E todos eles compreendiam o que eles estavam dizendo, entendiam na sua própria língua. E o interessante é que eles estavam falando de coisas celestes, das grandezas de Deus. E com certeza eles ouviram sobre a vida de Jesus, a morte e ressurreição, a vinda de um reino futuro e assim por diante. Quando eles ouviram estas coisas, aí é que está o porquê começaram a zombar deste povo, dos discípulos. Estão cheios de embriaguez, de mosto, né, numa versão tal. Estão loucos. Onde já se viu uma pessoa que morreu e ressuscitou, e ainda mais no terceiro dia, 3 dias depois? Que história é essa, né, de ressurreição? Para alguns não acreditavam em ressurreição de mortos. E muitas outras coisas começaram a zombar e criticar contra os discípulos. Você pode agora perceber esta segunda ocorrência, além deles estarem admirados com estes discípulos por falarem na língua deles, povos de todas as nações, agora existe uma outra coisa aqui acontecendo. Estão zombando dos discípulos porque estavam falando a língua deles? Não. Eu não vou zombar de você, que se você for um japonês, falar na minha língua. Você está ficando doido, é? Está falando na minha língua? Na realidade, óbvio que não. A loucura que estavam jogando contra os discípulos era sobre o que eles estavam pregando sobre Deus. Eles não compreenderam a mensagem dos discípulos. Eles ouviram. Eles entenderam na língua deles as mensagens. Agora, não compreendeu o sentido dessas mensagens. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estavam preparadas para ouvir coisas como ressurreição de mortos. Eles tinham que ter um tempo para poder analisar os assuntos que os discípulos pregavam e então começar a acreditar e exercer a fé nesta mensagem.
E por esta razão começaram a chamar eles de loucos, embriagados. Então esta é a segunda parte da ocorrência aqui. Aqui eles não estão falando, não é uma linguagem esquisita, né, que alguns ficam aí dizendo que estão falando em línguas, né, quando na realidade não passa de resmungação, né, resmungação, procurando alguma coisa para falar e não fala nada, fica só resmungando, sei lá o que eles andam falando. Isso aí é uma forma que Satanás usa para zombar do Espírito de Deus, desfazer do próprio Deus e levar a muitos a blasfemarem de Deus quando fazem esse tipo de coisa. Então, fazendo assim Cristo, né, em seus dons, ridículo. E as pessoas começam a compreender estas coisas que a gente está falando aqui, mas ainda permanece no engano, enganando outros e percebendo a mensagem. Fique atento agora para o próximo tópico que estarei abordando para você, que é no livro de Coríntios 14, né? Vamos lá para Coríntios. Daqui deste momento, você vai saber de mais detalhes a respeito deste dom de línguas. Continuando aqui o assunto, vamos agora analisar o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Abramos aqui nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Aqui é uma outra coisa que está acontecendo. Vamos analisar pormenores todo o seu entendimento, para que você esteja muito bem esclarecido do assunto. Não seja criança, não se faça que não entendeu, não fique resistindo, perceba os detalhes, porque quem vai pagar o preço é você se não fizer caso. Entendeu? Muito bem. Estou fazendo aqui o maior esforço para que você compreenda pormenores e grandes deste assunto. Vimos em Atos 2 duas coisas acontecendo. Uma, após os discípulos receberem o Espírito Santo, falaram cada um numa língua. Cada um recebia uma língua X. Quando os povos de outras nações ouviram o barulho do som, né, que estava sendo emitido lá naquela casa onde os discípulos se reuniam, eles saíram e foram lá para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram, começaram a ouvir os discípulos falarem nas grandezas de Deus. Mas, como? Nas línguas deles próprios. Cada um dos discípulos, quando falava, as nações que estavam ali ao redor da casa se admiravam porque eles entendiam o que esses homens estavam falando. E se admiraram dizendo também, como é que esses homens que são da Galiléia estão falando nossas línguas? Somos povos de outras nações. Este povo sabia que havia esta grande festa em Israel, e sempre ia lá. Então significa que havia pessoas específicas em Israel para falar com estes povos de outras nações. Eles se comunicavam. Agora, quando eles viram mais gente, além dessas pessoas específicas de Israel, porque eram pessoas escolhidas para este fim. Não era toda Israel que falava na língua de outras nações, claro que não. Só havia aquelas pessoas específicas. Porque tinha que ter uma comunicação, não é? Com outras pessoas de outras nações, e para que eles soubessem que havia festas lá em Israel a cada ano, né, do grande dia, né, da cerimônia dos tabernáculos, que todas as nações vinham de ano em ano para receber as bênçãos de Deus naquilo que eles faturavam, produziam, e fazia comercialização, né, também com Israel. Então, para isso, eles tinham que ter comunicação.
E haviam pessoas específicas para conversar com eles. Mas quando viram homens comuns da Galiléia falando na língua deles, eles se admiraram. Mas acontecia algo, como vimos, né? Esses homens estão ficando malucos. Agora, por que razão? O que quer dizer isto? Isto o quê? Que eles falavam nas línguas deles? Não. As grandezas de Deus. Eles estavam ouvindo a mensagem de Deus, estavam entendendo. Como você me ouve e me entende eu falando aqui com você. Mas eles não compreenderam a mensagem. Eles não chegaram ao esclarecimento, ao que seja a mensagem dos discípulos que eles estavam pregando. Porque eles não podiam e não se sentiam a vontade de acreditar na ressurreição. Porque era uma das coisas que eles pregavam. E esses povos não acreditavam em ressurreição. E até entre o povo de Jesus Cristo ali, quando ele ressuscitou até mesmo Lázaro, alguns dos judeus que estavam ali não acreditavam na ressurreição. Então, foi por causa desta incredulidade que Jesus, naquele instante, chorou. Não foi por causa da morte de Lázaro, mas sim por causa da incredulidade que havia entre eles ali. Mas Jesus, para quebrar essa incredulidade, operou o milagre da ressurreição. Então, meu caro amigo, notem, era por isso que esses homens ridicularizaram os discípulos. Por quê? Porque falava de ressurreição, que falava da volta de Jesus, que um homem morreu na terra e ressuscitou ao terceiro dia, e aí vai, e eles começaram, entenderam, né? Entenderam na sua própria língua o que eles estavam dizendo, mas não compreenderam o que é a mensagem, né? Eles não captaram a mensagem, que é o que eu estou dizendo, compreender. No livro de 14, de 1 Coríntios, capítulo 14, né? No capítulo 14 de 1 Coríntios, vamos agora analisar aqui o assunto, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Agora vamos ver o que é isto aqui que está acontecendo. Aqui nos diz o título, os dons da profecia e das línguas. Noutra versão, o dom de profecia é maior do que eu falar em línguas. Agora vamos analisar todo o seu grande objetivo do conteúdo. Profecia, profetizar, o dom de profetizar é muito maior do que falar em línguas. E tem gente que é doido para querer falar em línguas e não percebe que quem profetiza é mais do que quem fala em línguas. E quando se fala em línguas, eles estão distorcendo o sentido da palavra. O que é isto aí? Porque a língua que ele está entendendo nesse contexto aqui é a mesma coisa de sentido verbal. E quando se fala em sentido verbal, em falar alguma coisa, né, numa linguagem, né, assim, falar, né, a fala, a pronunciação de palavras, entendem isso? E quando se fala de uma forma completamente que nem ele próprio que está falando não entende. Uma vez porque até a própria Bíblia nos diz que se for no fator verbal, a Bíblia nos diz que quem fala na língua, aqui em 1 Coríntios 14, o próprio que fala se edifica a si mesmo. A igreja não é edificada, só o indivíduo que fala. Por que ele é edificado? É porque ele entende o que ele está dizendo. Quem profetiza para a igreja, quem faz a interpretação da mensagem, a igreja é edificada. Por quê? Porque ela está entendendo a mensagem. É a mesma coisa que eu fazendo. Estou falando a mensagem, estou profetizando a mensagem, estou falando.
E aí você está me ouvindo, está entendendo. Eu, ao mesmo tempo, me edifico como edifico você. Se eu vier falando dessas coisas de uma forma obscura, só eu que estou sendo edificado. Você não é edificado. Aqui já estou falando em línguas. Não é língua verbal no sentido de linguagens de outras nações ou essa maluquice que tem por aí. Dizendo que estão falando alguma coisa, não estão falando nada, só resmungando sons que nem eles próprios entendem o que estão dizendo. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem. E os que já têm compreensão do assunto continuam insistindo no engano, sabem do que é verdadeiro e enganam o povo. E o povo se tem como mentiroso com relação a isso. E são induzidos em o quê? Em zombar da obra de Deus, do Espírito de Deus. É uma forma de ridicularizar que o diabo usou para enganar as pessoas e ridicularizar a obra de Cristo na vida de cada uma delas. Mas vamos analisar exatamente, porque tem pessoas sinceras, boas, né, que realmente compreenderam a mensagem e passam adiante. Vamos analisar aqui. Primeiro versículo. 1 Coríntios 14, versículo 1 e o 2. É os dois primeiros textos que vamos analisar primeiro. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Isso por quê? Para o povo ter edificação. Porque está escrito, aonde não há profecia, o que é que acontece? O povo se corrompe. Se não houver alguém que mostre as verdades como elas são, e não verdades como o povo quer, o povo vai se corromper. Se não tiver alguém para falar das verdades como elas são, como estou fazendo aqui para você, o povo vai se corromper, como é o que acontece com pessoas por aí, homens, pastores, padres, sei lá quem mais, estão pregando esse assunto errado. E o povo está se corrompendo, seguindo uma coisa que não é a verdade em si. Vamos analisar pormenores e grandes pontos desse ponto, agora que estamos vendo. O versos 2. Agora analisem. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Notem. Algumas versões bíblicas, quero lhe chamar a atenção, diz porque o que fala em língua estranha. A palavra estranha, ou estranho, não existe nos originais. Foi acréscimo para defender esse conceito louco de se entender uma linguagem que nem o próprio indivíduo que fala não entende. Aí acrescentou esta palavra estranho. Você pode pegar várias versões bíblicas e você vai notar que realmente algumas aparecem porque foi acréscimo e outras não aparecem. A palavra estranho não existe nos livros originais. Pode até pegar na Bíblia de Jerusalém e analisar lá, que lá está de acordo com os fiéis originais de Israel, de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. E é até uma versão da Igreja Católica, ainda mais, para você notar. Porque muitas das versões que estão surgindo por aí, além de ser também católica, como a da Almeida, né? Existem outros, né, principalmente de evangélicos, que têm gráficas, publicadoras de Bíblias, estão colocando também a palavra estranho. E será que esses homens não procuram ser fiéis aos originais? E deixar do jeito que está? A Bíblia diz que maldição virá sobre aquele que acrescentar alguma coisa, né? E quem tirar da Bíblia alguma coisa, será tirado dele da árvore da vida, né? Pois está. Deus vai condenar, tem uma condenação, não vai condenar, ele tem uma maldição, uma condenação sobre quem tirar qualquer coisa do que está escrito na Bíblia. E quem acrescentar também alguma coisa, não podemos, né? Então vamos perceber. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Agora, por que não entende? Porque em espírito fala mistérios. Vamos analisar. A palavra língua aqui, nesse capítulo, não está se referindo
a línguas verbalmente faladas em todas as nações. Não, não é isto. Não é o que estava acontecendo lá no Pentecoste. É outra coisa aqui. Aí, alguém vai e me diz. Aí até você mesmo está dizendo que não é falar em palavras verbais das nações, como acontecia lá no Pentecoste. Agora você já está levando para outro caminho. Na realidade, vamos analisar, antes de você tirar qualquer conclusões como esta, e vamos perceber que negócio é isso aqui. Porque, de fato, isto aqui, essa palavra língua aqui, não é línguas verbalmente falada, e nem essa maluquice que alguns ficam dizendo que é língua e não é nada, e que eles só são resmungadores, ou seja, fala palavras que nem eles entendem, não é nenhuma coisa nem outra. Só colocaram a palavra língua aqui para enfatizar exatamente a linguagem de Deus, a expressão, a mensagem, como ela é dita. Vamos analisar palavras por palavras. Porque o que fala em língua não fala aos homens. Paulo, preste atenção. Paulo, quando estava escrevendo isso aqui, ele estava falando para quem? Para o povo que ele estava habitando, né? Mas, no entanto, quando se escreve não fala aos homens, está se referindo aqui não homens que se fala nessa língua. Qual? Quais? Ele não especificou, né? Então significa o quê? A todos os homens, ou seja, a humanidade, vamos tirar essa palavra homem. A humanidade, né? A humanidade, porque homens, né, se referindo como se estivesse pensando só em homem, né? Vamos falar em humanidade ligando tanto homem como mulher, né? Então, aos homens e mulheres, em vez de falar assim, vamos falar a humanidade, aos humanos. Vamos falar outra palavrinha melhorzinha, aos humanos, não fala a humanos. Certo, então não especificou quais são os seres humanos, os homens da terra. Ele tornou isto como sendo algo mundialmente, não fala para ninguém. Mas a Deus, pois ninguém o entende. Olha só, ninguém o entende. Que ninguém que ele estava dizendo aqui? Ele não especificou qual é esse ninguém. Ele estava falando, é todo mundo. Ninguém, nenhum ser humano na Terra entende. Agora, por que razão ninguém entende? Porque em espírito fala mistérios. O que é que os discípulos estavam fazendo quando receberam o Espírito Santo? Pregando sobre o quê? As grandezas de Deus. Posso abordar como os mistérios de Deus. Quando eles ouviram os mistérios de Deus, os povos das nações, como aqui nos diz que ninguém entende, eles começaram a zombar. Falar contra, não porque os discípulos falaram na língua deles, mas por causa da mensagem que estavam pregando, porque eles não compreenderam. Notaram? Porque os homens entenderam a mensagem, mas não compreenderam. Eles entenderam porque eles estavam ouvindo na língua deles, assim como você está me ouvindo na sua língua. Você está me entendendo as palavras, mas não está compreendendo, talvez. Não está conseguindo entender a sua profundidade, a mensagem. É isso que quer dizer o termo aqui, língua, que ninguém entende. É nisso que diz respeito à linguagem que o povo fala e ninguém entende. Por quê? Porque são assuntos que diz respeito a Deus. Eu vou pegar outro texto para enquadrar com este outro, para você entender o que eu estou dizendo aqui. Eu já estou falando em línguas aqui. Isso aqui é falar em línguas. Eu estou falando em línguas agora e ao mesmo tempo interpretando. É isso que está acontecendo. Isto aqui é que é falar em línguas. E ao mesmo tempo interpretar, que é profetizar a mensagem. Para quê? Para que haja edificação tanto para mim como para você que está me ouvindo. Está começando a pegar?
Com certeza, muita gente já entendeu. Então você está recebendo também, quando você entende, é como se você também estivesse recebendo o dom. 1 Coríntios 15, e o versículo 50, 51, 52. Vamos analisar. O que é que Paulo diz? Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, que é a decomposição, né? Não pode herdar a indecomposição, né? Que é o contrário de decomposição, ou a corrupção. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Olha só, Paulo já está falando em mistério, está falando em língua, né? Em línguas. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50, 51 e 52. Aqui Paulo nos diz, no verso 51, eis aqui vos digo um mistério. E, meu amigo, falar em língua aqui de Coríntios 14 não é verbal, não é umas palavras desconcertadas que nem você entende, um shibacilar, bacilar, o que você fala aí. E não tem nada a ver. É falar de coisas espirituais, é uma linguagem espiritual. É uma linguagem espiritual, entendeu? Espiritual. Homens comuns, homens da terra, não compreendem coisas de Deus, espiritualidade. É por isso que o versículo começa dizendo, porque quem fala nesta linguagem não fala a homens, mas a Deus, porque ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. A língua aqui não é shibasalabasilaná e nem ayen, não sei o que, tá, numa língua inglesa ou francês, né? Eu estou aqui falando na mensagem para você, não estou aqui, quer dizer, essa aqui é uma língua espanhola, mais ou menos um portonhol, né? Um espanhol muito, sei lá. Mas não é disso que aqui está falando. Nem tampouco um sibili, sabalá, xabalá, que alguns dizem que é língua, isso não é nada, isso aqui é só resmungação. Uma forma de criticar o Espírito de Deus. Mas o que está dizendo em 1 Coríntios 14, versículo 12, versículo 2, é falar em mistérios. A Bíblia não diz, importa que conheçamos os mistérios de Deus? Então, os mistérios de Deus é o quê? É a palavra dele. É o conhecimento do que está escrito. É o mistério da cruz, é o mistério da salvação, é o mistério da redenção, né? o mistério da ressurreição. Tantos mistérios de Deus que precisam ser estudados, né? Analisados e pregados para as pessoas. Pessoas comuns, elas não entendem isso. Pessoas que têm uma mente assim, leiga, além do que é leigo, elas não compreendem esses fatores. E pessoas comuns assim que criticam, até mesmo para ser comuns, pessoas da alta sociedade, né, de grandeza, pessoas que ridicularizam até a palavra de Deus em seu todo, quando se falar desse assunto, ela não vai entender isso aqui. Porque ela está humanamente ligados, essas pessoas estão ligadas humanamente ao que é humano apenas. Elas querem ver, enxergar alguma coisa, botar lá no microscópio, alguma coisa tal, para poder fazer pesquisa, estudos, tal. Deus ali dentro do microscópio, né? Uma coisa assim. Querem pegar, né, as coisas acontecendo, tal. Eles não conseguem entender o que é a fé, né? O poder pela fé, a ação. Isso é mistério para eles, eles não entendem isso. É isso que o contexto aqui, em geral, está querendo dizer. E não esse negócio de shibili, sabalá, sei lá o que mais aí que o povo diz aí que está falando alguma coisa, não está falando é nada. Então, Paulo mesmo aqui no versos 50, 51 e 52, do capítulo de 1 Coríntios 15, nos fala, ele dizendo,
E aqui vos digo mistério, ou uma linguagem, uma língua, né? Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então, esta que é a língua que está se falando aí. Vamos para mais esclarecimento. Abra aí sua Bíblia, tanto em casa, né? Se você não tiver a sua Bíblia em casa, você pode pegar na internet mesmo, né? Pesquisar, se você está me ouvindo na internet. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Versículo 12. O que é que o versículo 12 de 1 Coríntios 2 nos diz? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, que é a salvação, no caso aqui também, né? Versos 13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Um texto aqui, outro texto ali, para compreender o que está sendo pregado. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só. O versos de 1 Coríntios 14, versos 2, diz que quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério. Ninguém entende. Por quê? Porque a linguagem de Deus é espiritual. Olha aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, né? Para essas pessoas são loucura o que de Deus procede, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. E pessoas espirituais vão entender. Pessoas que não são espirituais, você pode falar 1000 vezes para elas só vão ignorar. Só vai ignorar. Tornar em ridículo o que está sendo dito, porque elas não entendem essas coisas. O verso 15 de 1 Coríntios 2 diz: mas o espiritual discerne tudo bem, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, ele entende e ensina o povo, mas o povo, por não entender, não ensina ele. Ele é que ensina o povo, porque ele sabe o que está sendo a mensagem, o que é a mensagem. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras e não pode entendê-las. É o que o versos 14 nos diz, de 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versos 14, é o que diz isso, comparando com a situação de um homem espiritual que fala, né, numa linguagem de Deus, que só Deus e ele que está entendendo, e tem que ter o intérprete para explicar o que está sendo dito, e aí o povo possa entender e ser edificado. Ao mesmo tempo que eu estou falando numa linguagem profunda, estou interpretando ela. Estou profetizando para você a mensagem, para que você tenha edificação também. Está me entendendo? Então, perceberam os pormenores e grandes pontos do assunto que está sendo abordado aqui? Aqui em nenhum momento não está se referindo nem à língua nacional de outras nações, como nessa maluquice que o povo diz que é a língua, né? Essa linguagem aí que não é bem linguagem, né? É só resmungação. O versículo 3 de 1 Coríntios 14 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque a igreja vai entender, né? Quem fala nessa linguagem que estou abordando aqui para você desde o começo do assunto, dessa segunda parte, quero dizer, né, de 1 Coríntios 14, o que fala em língua se edifica a si mesmo, porque é só ele que entende o que ele está dizendo. Se alguém me disser que fala numa língua aí, que não entende o que está dizendo, pois pode ter certeza, pare bem aí. Porque quem fala nessa linguagem aqui, segundo a Bíblia,
se edifica a si mesmo. Se você não está se edificando, não estou observando, porque a edificação aqui é entender a mensagem, crescer no conhecimento e experiência. Como é que você vai dizer que está sendo edificado se nem você está entendendo o que você diz? É isso que a Bíblia está dizendo, e o povo está distorcendo o que está escrito. Então, o que fala em língua, mas não é língua verbal, é uma língua espiritual. Por quê? Porque fala das coisas que só pertencem a Deus, não é coisas que vêm do homem, coisas humanas, coisas do secular. Não está se falando de vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar uma bicicleta, vou me casar, eu vou isso, eu vou fazer aquilo, vou comprar um computador, vou fazer um negócio. Não é disso. Isso aí são coisas seculares, né? Não é errado falar nisso, eu estou só dizendo que isto aí é mais para o lado humano do que espiritual. Então, esta língua aqui é uma linguagem espiritual, como já vimos em 1 Coríntios capítulo 2, né? Os textos que chegamos às suas conclusões. O verso 5, ora, quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, né? Intercede para que a igreja receba edificação. Interprete para que a igreja receba edificação. Aqui está escrito intercede, né? Interprete, interceda, né? Ou interpreta. Então, você pode notar o seguinte: ora, Paulo dizendo, ele quer que todos falem nessa língua espiritual, de uma forma muito profunda e complexa. Ele até que gostaria, mas muito mais que profetizeis. Pois que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Olha só. Uma pessoa que tem uma dinâmica no sentido profetizar, ou mesmo interpretar o assunto que está se falando, se tem mais edificação. Não é necessário a gente ficar perdendo tempo procurando coisas tão complexas, né, de uma forma complexa, para podermos então querer falar alguma coisa. Porque não é para todo mundo essa complexidade. É claro que todos têm que falar espiritualmente, até quem profetiza, né? Quem interpreta, e o povo que tem a interpretação e entende, até mesmo elas são espirituais, elas falam coisas espirituais. Mas temos que entender uma coisa: existe o lado espiritual do conceito falar em espírito, nos pontos mais complexos possíveis, que no entanto são palavras, né, difíceis de ser pronunciadas, de ser exposta para o povo, porque são formas de se conversar que pessoas leigas elas não vão compreender palavra nenhuma de pessoas doutoradas, pessoas já bem mais renomadas, com um vocabulário muito profundo. Até nesse sentido, pessoas comuns elas não vão entender o que eles estão dizendo. Tem pessoas mais do que comuns que nunca viu certos documentos como tipo um cartão de crédito, uma coisa nesse sentido. Quando eles veem o que é isso, que é cartão de crédito, eles não vão saber. Então, eu estou dizendo isso aqui só para você perceber a grandeza das coisas. E a importância, mais do que tudo isso,
é profetizar, ou seja, interpretar o assunto. Que é muito melhor, porque é mais edificante. E o verso 6 diz aqui, ó: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, ou seja, de uma forma difícil, de que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Se eu não usar coisas que elas estão mais do que envolvidas, que é a própria ciência, que é a própria coisas que eles estão tão envolvidos, e se eu não usar estes métodos, como é que eles vão entender? Então eu tenho que usar os métodos que existem na sociedade, por mínima que ela seja, né, em seu estado de conhecimentos gerais, eu tenho que me expressar de uma forma legível. Aqui não está falando nada, nem tampouco de falar estrangeiro, e nem essa maluquice que o povo diz que está falando alguma coisa e não está falando nada. Né? Numa coisa aí que estão dizendo que estão falando numa língua aí, na realidade não é nada. E sei que você está me entendendo, me compreendendo. Aqui, ó, verso 7. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, sejam flautas, sejam cítara, se não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Você tem que tocar distintamente, certinho, a nota, para que se possa entender o que está sendo tocado. Ou mesmo uma melodia tão bonita que você fique curtindo muito essa melodia, né? Um toque maravilhoso. Mas se uma pessoa pega uma flauta e começa a tocar lá de qualquer jeito, tá só fazendo barulho. É o que acontece com muitas pessoas aí, quando diz que estão recebendo o Espírito Santo. Só fica fazendo barulho, gritando, esperneando. Tem gente que me disse assim: você já recebeu o Espírito Santo? Aí eu já recebi, sim. Você não sapateou, não? Pra quê? Pra que tudo isso? O Espírito Santo é suave, ele é calmo, ele é paz, ele é alegria, aquela coisa, né? Mas não é alegria estorvada, maluca, doida, aquele murmuração, gritaria, loucura. Não é isso não. Não é isso não. Fique ciente do que está acontecendo. Porque se a trombeta, versos 8, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Existe para cada coisa, né? É como um código, um sinal. Ele toca aquela trombeta, é para guerra. Toca a trombeta para comer. Toca a trombeta para acordar. Toca a trombeta para dormir. Para cada coisa tem um tipo de toque. Entendeu? Se não tocar o toque correto, quem é que vai saber o que está acontecendo e para que é aquele toque? Sinal de alarme. Um toque de alarme. Ah, está alarmado, está todo mundo correndo. Então, quer dizer, quando se conhece aqui esses códigos, porque a língua aqui nesse sentido já entra como agora um código. E se fala em código. Se você não entender o código, então não vai adiantar nada. Então tem que se expressar o que é o código. Bota o código e explica o que é. Alguém tem que interpretar, explicar. A palavra interpretar, no seu maior sentido, vocábulo é explicar. Alguns confundem com traduzir. Não, é explicar. Quando você escreve uma redação, você faz a interpretação do texto que você escreveu. Estou te esboçando um assunto. Estou te explicando ao mesmo tempo. Isto é falar numa língua e interpretar a língua. Você começa a escrever uma redação. Você está falando numa linguagem, que é o meio que dizer, falando em línguas. Depois você vai interpretar a linguagem que você escreveu. Ou seja, aquilo que você escreveu você vai interpretar. A mensagem, o texto. É isso. Aí depois ele faz um exemplo. Por exemplo,
tantas espécimes de vozes no mundo e nenhuma delas tem significados. Todas têm significado. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, ou seja, da linguagem, da palavra, porque aqui ele já está falando, é a língua no sentido estrangeiro. Serei estrangeiro para que ela fala, para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Aí aqui, ó, ele só faz só um exemplo, é o único ponto que ele usa o sentido estrangeiro, mas só para aplicar aqui, para mostrar para você apenas um exemplo de que assim como existem os sinais, que você tem que conhecer, como também línguas estrangeiras. Ele abordou isso aqui para explicar que se você não souber o sentido, você será estrangeiro para aquele, ele será estrangeiro para você e você para ele. E da mesma forma, se eu falar uma mensagem para você sem lhe mostrar o entendimento dela, então fica infrutífero, você não é edificado coisa nenhuma. Mas não saímos do texto, do assunto. Versos 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja, e não para causar confusão. Como, por exemplo, eu falo numa linguagem muito profunda, falo das coisas para o povo, mas o povo não entende nada. Aí acontece o quê? Uma confusão. Aí, esse rapaz fala dessa forma aí, então a gente não entende, ele sabe que a gente não entende, aí fica continuando falando aí, ele tem que explicar para nós. O que ele está dizendo, que negócio é isso, essas coisas que ele está dizendo para nós, o que é essas mensagens, a gente não entende isso. Então tem que explicar para nós. Né? Às vezes você pega a Bíblia, olha, eu queria que você me explicasse aqui, que eu já li isso aqui, mas não entendo. É isso, você é leigo, você é um homem comum. Aí você procura com uma pessoa que tem mais entendimento, aí ele vai e te explica. É isso que é falar em línguas e interpretar, profetizar. Não é shibabalasi, balabala, sei lá o que estão falando por aí. E nem aí é tal, nesse sentido aqui de 1 Coríntios 14, não é falar inglês, francês, nem nada disso não, também. É falar exatamente de assuntos profundos e explicá-lo. Quando se falou na língua aqui, de outras nações, foi para poder mostrar que assim como se tem o sentido das palavras que se fala em outras nações, se não entender o assunto, o sentido da palavra, né, que está sendo dito, como é que eu... Né, da mesma forma, eu falar de uma forma profunda, se eu não explicar o que eu estou dizendo, do que adianta eu falar para o povo, né? Certo. Por isso, o que fala em língua, ore para que a pessoa possa interpretar. Olha só, quando você vai estudar a palavra de Deus, né? Você começa a orar para Deus, né, lhe dar entendimento, não é mesmo? Então, é isso que aqui está dizendo. Quando se vai estudar, eu não entendo esse assunto. Aí você começa a orar, Senhor, me ajuda, me faz entender essa mensagem, me faz entender essa passagem. É uma coisa complicada, eu li, mas não entendi ainda. É isso. A Bíblia está numa linguagem obscurecida. São pessoas comuns que quando lê a Bíblia dessa forma, não entendem o que ela está dizendo. Aí ficam orando, pedindo a Deus esclarecimento. Tá? É o que está dizendo. Por isso que fala em língua, ore para que a possa interpretar, explicar-se, né, o assunto que está sendo falado. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. O que quer dizer isso? Que eu oro em língua, eu oro muito bem, né, em espírito, mas o meu entendimento fica infrutífero. Bom, mas se eu falo em língua, não é só eu que me edifico, como a Bíblia diz? Sim, e por que mais o meu entendimento fica infrutífero? Como é que é isso? Isso aqui são pessoas que ficam pegando assuntos profundos e complexos, como este aqui, por exemplo, que eu estou fazendo aqui para você, e fica tentando falar coisas que na realidade nem ele mesmo entende. Aí ele fala, mas na realidade ele não entende do assunto. E a sua mente fica completamente o quê? Infrutífera. Se eu falar, tipo aqui está falando, porque se eu orar em língua, ou seja, em mistério, né, de uma forma profunda,
Na realidade, no sentido do termo palavras, ele está orando muito bem. Mas o seu entendimento fica infrutífero. Por quê? Porque não passa de quê? De apenas uma coisa assim comum da vida que ele vai fazendo e tal, e aqui não tem nenhum surtimento de efeito na vida dele. Ele faz umas orações tão bonitas, mas é sem nenhum entendimento para sua edificação. Procura coisas maravilhosas, ora, né? Ou então prega, porque quando se fala em ora, né? Orar, ao mesmo tempo posso dizer oração, né? No sentido de estar de joelho falando com Deus, ou na verdade o seu mais profundo sentido é oratória, falar com o povo, falar de assuntos. Eu estou falando de um assunto muito profundo, mas meu entendimento não tem frutos, não tem edificação. Estou me metendo em coisas que ainda não me pertencem, que eu não entendo, que eu não sei. E fico mexendo em coisas que não é para me mexer. Como se eu entendesse alguma coisa, eu não entendo nada. Então, mas você está mexendo, você está falando, tal, mas a tua mente está completamente desligada do assunto na realidade. Né? Você está muito bem, tá fazendo um oratório, está palestrando, está bonito, mas seu entendimento é infrutífero. Por quê? Porque você não entende do assunto, você está se metendo em coisas que não te pertencem. Tem pessoas que se metem, né, em fazer medicina, e porque não é profissional ainda, fica se metendo e acaba fazendo o quê? Acidente. Ainda não estão prontos. É aí também, né? Posso pegar, né? Um exemplo. Versos 15, 1 Coríntios 14, né? Lembrando a todos que é aqui que a gente está. Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas orarei também, né? Com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu tenho que saber o que é que eu estou cantando. Eu tenho que saber o que é que eu estou falando quando eu oro. Porque se eu falar de uma forma profunda e por cima daquilo que foi pregado para mim, como é que eu vou dizer o amém? Né? De outra maneira, tu bendizes com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças? Aquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que dizes. É o verso 16, olha só. O indulto, ele não entende a mensagem. Como é que agora, depois de você pregar uma mensagem para o povo, aí vai dizer, amém, irmãos? Como é que o povo vai dizer amém, se eles não entenderam? Vocês têm que explicar o assunto. Quando vocês dizem amém, você está dizendo, vocês entenderam? Eu vou dizer, não. É isso que está dizendo. Eu não posso dizer para você, está entendendo? Ou seja, amém, entendeu? Amém que eu dizer, entendeu? Aí ele vai dizer, não. Então, eu tenho que explicar de uma forma bem detalhada, explicativa, para que você entenda como é o que está acontecendo agora. Desde o começo do assunto até agora, estou falando em línguas. E ao mesmo tempo estou interpretando para você. Está entendendo? Percebeu? É o que está dizendo o verso 16 de 1 Coríntios 14. De outra maneira, se tu bendizes com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar de indulto, visto que não sabe o que dizes? Tanto em questões de orações, tanto em questões de palestras, quando você diz amém, irmão, aí o povo vai dizer o quê? Vão dizer amém, mas sem entendimento. Por quê? Porque não entenderam a mensagem. Porque realmente, verso 17, tu dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Senhor Jesus, obrigado por ter nos esclarecido este assunto. E o outro não pode dizer amém por isso, porque ele não entendeu. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos, ou seja, ele fala, ele é mais experiente em assuntos que pertencem a Deus do que muitos deles lá.
E tanto que Paulo mesmo escreveu muitos livros explicando assuntos tão profundos que os discípulos ficavam até assim besta, né? Rapaz, esse homem é inspirado por Deus mesmo. Ele está cheio do Espírito Santo mesmo. Ele fez muito mais do que nós. E ganhou mais do que nós. Por quê? Porque Deus gratificou Paulo. Era um homem de Deus. Mais do que tudo que os outros podiam fazer. Porque ele tinha algo que muitos não tinham. Por isso ele dizia, né? Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vós todos, né? Todavia, verso 19. Na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Ele prefere falar de uma forma tão simples, pouco, do que falar muito. Passar 1, 2 horas falando em coisas profundas e ninguém entender nada. Para você notar, aqui não está falando nem em língua estrangeira, e nem um tal de sibilili, bilili, xabalá, sabalá, calabatiba, sei lá como é que se diz essas coisas, né? Então, é o que eu escuto, né? Eu nunca falei isso aí, não. Então, quer dizer, você percebe exatamente aí a profundidade do que é o negócio? É isso. Irmãos, eu até digo até para vocês, agora que está me ouvindo. Versos 20, e Paulo dizendo: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas na malícia. Contudo, seja criancinhas, mas adultos no entendimento. Não seja malicioso. Seja criança para essas coisas, né? Não tem entendimento para isso não. Tem entendimento para as coisas eternas de Deus. Então, não se faça de criança e não se faça que não entendeu. Está muito bem esclarecido. Então, meus amados, esta é a mensagem que estou trazendo para todos vocês que estão me ouvindo. E que Deus tenha nos feito entender todas essas coisas, como me fez entender, né? Quero que você tenha entendido, muito bem esclarecido. Volte, baixe essa mensagem, guarde aí no seu computador, continue vendo, divulgue, mostre para o seu pastor, mostre para o seu padre, mostre para os seus anciões, mostre para vocês, todos vocês. Vocês estão livres para pegar esse assunto todinho e passar adiante para outros. Pode baixar, pode fazer o que quiser, só não pode vender, que eu estou dando de graça, e de graças dai. Que o Senhor seja com todos e amém, né? Porque com certeza, né? Estamos muito bem agora esclarecidos do assunto. Se não, continue ouvindo, ouça 1, 2, 3, 10 vezes, quem sabe você vai conseguir entender. Então mande uma mensagem, né? A gente está aqui para receber suas mensagens também. Até uma outra oportunidade.